Olá pessoal, estamos aqui iniciando a nossa aula 4. Nessa nossa aula a gente vai aprender a utilizar algumas funções intermediárias do Excel. A gente vai conseguir aprender ali as funções soma-se e as funções proc-v do Excel, que são funções ali de nível um pouco mais elevado, no nível ali mais intermediário do Excel, mas que são muito úteis ali para a gente conseguir otimizar o nosso tempo e fazer uma planilha bem legível para o nosso objetivo. Então vamos lá. Vamos aprender a utilizar a função soma-se. Para utilizar a função soma-se, a gente vai no mesmo campozinho aqui, no fx. Vamos pesquisar aqui por soma-se no Excel. E aí ele vai já dar uma descrição do que é aquela função ali. Ela soma as células especificadas por um determinado critério ou condição. O que seria isso? É basicamente você conseguir somar ali várias células, os dados das células, com base em um critério, né, que você vai conseguir especificar esse critério de forma personalizada. Então, vamos lá, vamos supor que você quer somar aqui as células G4, G5, G6 e G7, né? Você quer aqui fazer esse intervalo, né, de soma, porém você quer que seja somado os números, somente os números acima de 100, né? Você não quer que seja somados todos os números daquele intervalo, mas você quer que aquele intervalo obedeça um critério, ou uma condição que você colocar ali na função. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar esse intervalo aqui, né, G4, G5, G6 e G7. Para você conseguir selecionar esse intervalo, você clica aqui no G4, né, e mantendo o botão do mouse clicado, você arrasta até ali o G7, por exemplo, e aí solta. Ele já vai selecionar esse intervalo aqui de dados. E aqui nos critérios você consegue colocar qual critério ou condição que seja respeitado. Então ele fala aqui, ó, critérios. É o critério ou condição na forma de um número, expressão ou texto que definem quais células serão adicionadas, quais células serão somadas. Então vamos supor aqui que eu quero que somente as células com valor superior a 160 sejam somadas. Então vamos colocar aqui, ó, o sinal de maior, esse sinalzinho, 160. Então eu clicando aqui em OK, ele vai retornar o resultado aqui para mim. Nesse caso, ele retornou apenas o número 186, que é um número aqui, né, que está na célula G7, porque o número 156 é o único que satisfaz ali a condição que você colocou. No caso, a condição ser maior que 160. Então, se eu pegar aqui, ó, e, sei lá, fazer aqui o critério que ele some, né, ali números que sejam maiores de 150, então ele já vai somar o 151, que é a célula G6, com o 186 da célula G7. Então a gente fazendo essa modificação, você vai ver que o resultado foi alterado. E aqui se eu pegar esse 151 e falar, eu quero que some números acima de 130. Então ele já vai aqui somar também a célula G6, porque a célula G5, perdão, porque a célula G5 tem o número 132, que é maior que 130. Então eu coloco aqui, o resultado vai ser alterado. E assim sucessivamente. A função soma-se é uma função que soma ali as células com base em um critério ou condição especificado. Agora vamos aprender ali como usar a função proc-v. Para usar a função proc-v, a gente vai clicar aqui no ícone de função, vamos digitar aqui proc-v,
E aqui ele já dá uma descrição da função, né? Ele fala que o PROC-V procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha da coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então o PROC-V ele funciona basicamente para você procurar um valor, né? Você vai ali dizer qual valor você está procurando ali, qual item de qual valor você está procurando. Você vai conseguir, por exemplo, achar a quantidade em estoque do item 1, você vai conseguir achar a quantidade de estoque do item 2 e assim sucessivamente. Então vamos lá, como é que a gente vai utilizar isso daqui? O primeiro argumento da função é o valor procurado. Então, vamos supor que a gente quer achar um dado, a gente quer achar algum dado do item 1. Então o valor procurado é o item 1. Vamos clicar aqui no item 1. A matriz tabela, o que seria isso? É a tabela em si aonde ele vai achar, onde ele vai procurar, né, onde ele vai fazer toda a busca. Então, você quer fazer uma busca ali dos dados, por exemplo, da quantidade de estoque. Então, vai ter que ser aqui, você vai ter que selecionar toda esse range aqui, ó, de dados para ele procurar. Então, para a gente fazer essa seleção, a gente vai aqui na matriz, vamos adicionar aqui, ó, D4, dois pontos, e vamos adicionar aqui G28. Então aqui você está selecionando toda essa área aqui, né, para que o PROC-V realize a busca. Aqui o número índice coluna é basicamente a coluna, o número da coluna que o dado que você quer achar está, né? A gente quer achar aqui no caso a quantidade em estoque. Então a gente tem que colocar qual é o número dessa coluna quantidade em estoque. Lembrando que a nossa matriz, a nossa tabela que a gente colocou aqui no argumento 2, foi isso daqui, ó. Foi isso daqui tudo. Foi só isso daqui. Então isso aqui é a nossa tabela. Então, com base nessa seleção aqui, a coluna, o número da coluna que está a quantidade de estoque é a coluna 4. Ó, 1, 2, 3 e 4. Então aqui a gente tem que colocar o número índice coluna 4, porque a quantidade de estoque está na coluna 4. E aqui procurar intervalo é o último argumento. Ele fala assim, é um valor lógico para encontrar a correspondência mais próxima na primeira coluna, né? Para isso você coloca verdadeiro, ou não especificado para encontrar a correspondência exata. Você coloca falso. Eu quero encontrar a correspondência exata, então vou colocar falso. E aí ele já achou aqui a nossa quantidade em estoque do item 1. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a quantidade de estoque do item 1 é 25. Se a gente pegar aqui e, por exemplo, selecionar o item 2, né? Ó, vou selecionar aqui o item 2. Então ele já sabe que a quantidade de estoque do item 2 é 132, já retornou ali pra gente. Aqui 151, assim sucessivamente. Você consegue achar os valores ali automaticamente. Então, ó, você fazer isso daqui, ele já vai achar aqui todos os valores para mim. Ali ó, por exemplo, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7 e item 8. Então, essa é a explicação de como usar a função PROC-V do Excel.